Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade e hoje eu vou falar do segundo livro da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, que é História do Novo Sobrenome. Vamos conversar um pouquinho? Bom gente, então hoje vamos bater um papo sobre esse livro aqui. Eu não falei no primeiro vídeo, mas quem já leu ou quem vai ler vai ver que quem narra os livros, quem narra a história é a Helena. Mas eu vejo como duas protagonistas. Eu acho que ela não é a protagonista só por estar narrando a história dos livros. Tem ela e tem a Rafaela, que é sempre retratada por esse olhar da Helena. No segundo livro, a amizade das duas continua ali sendo o centro, o epicentro da história. A partir dessa amizade e dessa relação entre elas que a gente vai acompanhar todos os outros acontecimentos. E eu acho muito bacana a gente prestar atenção no título dos livros. Todos os livros da série têm um título que vai dizer muito sobre a história. No primeiro, que era A Amiga Genial, que acaba sendo o título mais conhecido, o que fica mais importante, o que é retratado ali desde o início da história, é o quanto aquela amizade é importante para elas no quesito de provocar a inteligência uma da outra e o quanto uma acha a outra a sua amiga genial. Nesse aqui, História do Novo Sobrenome, a gente já vai entender então que uma delas vai ganhar um novo sobrenome ali dentro da história, que antes era a Greco, Helena Greco, e a Cerulo, a Rafaela Cerulo. E esse vai ser realmente o ponto central, vai ser muito importante para o desenvolvimento da história. Uma das duas personagens, que é a Rafaela, aquela que tinha parado de estudar e foi ajudar o pai na loja de sapateiros, ela sempre foi vista como uma das meninas mais bonitas do bairro depois que ela foi crescendo. Quando ela era criança ainda era o contrário, todo mundo achava que ela era uma menina muito magrela, feia, sem graça, mas aí ela vai crescendo e vai começando a chamar muita atenção, todo mundo começa a achar ela uma mulher muito bonita, uma jovem muito bonita. E aí acaba acontecendo que ela se casa muito cedo. Ela estava ali naquela loja de sapatos, trabalhando com o pai, com o irmão, conhece alguns pretendentes, tinha alguns homens do bairro, principalmente um dos irmãos Solara, que eram os mais ricos ali do bairro, que estava tentando se casar com ela e ela não queria de jeito nenhum, porque ela achava que esse Solara era a escória do bairro, era a escória de tudo que acontecia ali, aquele centro de poder. Então um outro rapaz com que ela se afeiçoou um pouco mais, o Stefano, pede a mão dela em casamento e ela acaba aceitando, comunica para a família e muita coisa vai se desenrolar a partir daí. Acaba rolando um casamento super rico, pomposo, onde todo o bairro é convidado, todo mundo vai muito chique, muito arrumado. E aí a gente acompanha um olhar da Helena, que estava ali super dedicada aos estudos, indo ali se preparar para os exames finais. Ela vai para aquele casamento muito ressentida, sabe? Se sentindo muito feia. Ela tinha ali um primeiro namoradinho ao longo da história. Basta a gente lembrar que o livro começou quando ela tinha 16 anos. Então esses pontos de relacionamento, essas descobertas amorosas são muito importantes na história. E a Helena vai acompanhando esse casamento tão grande da Rafaela, com tanta pompa, tanto dinheiro, o apartamento novo que ela vai ganhar, o carro que ela vai ter ao lado do marido, ela vai acompanhando isso tudo também com um certo rancor, se vendo sempre para baixo, sempre atrás, mesmo que ela estivesse crescendo nos estudos dela. E aí a gente vai acompanhar um outro lado bem ruim da história, que é o casamento, o relacionamento da Rafaela acaba se tornando muito abusivo. Antes de se casar, ela achava o Stefano um cara maravilhoso, ele era gentil, era super companheiro e legal com ela. E depois do casamento, quando acontece ali uma primeira discussão, um primeiro desentendimento, ela já vê que aquele homem se transforma completamente. E ele entende que tinha se casado então com um homem que ela não conhecia, um homem que ela não sabia realmente quem era. E quantas vezes isso acontece aí no dia a dia, né? Aquele homem que parecia dos sonhos, o grande amor da sua vida, acaba se transformando ali uma pessoa que você nunca teve noção de que existia. E acaba acontecendo então alguns casos além de agressão dentro do casamento. O Stefano se torna agressivo, abusivo, impõe ordens sobre a Rafaela. E a gente vai acompanhando como ela tenta se desvencilhar desse relacionamento, né? Porque ela ainda não conseguia se separar, nem se falava em separação, mas ao mesmo tempo ela não se submete àquele marido. Então é interessante acompanhar como dentro de casa ela não se submete, ela responde, ela coloca as vontades e o que ela quer fazer, mas ao mesmo tempo ela é agredida, é uma parte muito ruim que acontece muito, por isso novamente a gente lembra que a Helena trabalha com temas muito importantes, principalmente para o universo das mulheres. E aí a primeira vez que a Helena, inclusive, encontra com ela, com todos aqueles hematomas, todas aquelas marcas no corpo, ela vê que aquilo não era então um conto de fadas. Ao longo desse livro a gente vai acompanhar também uma viagem que elas vão fazer juntas, uma viagem ali um pouco entre casais, um pouco só entre elas,
e que vai ser muito um divisor de águas para a amizade entre essas meninas. Helena, que nutria ali um grande amor por um menino desde a infância e nutriu ele durante toda a adolescência, vai ter ali uma reviravolta, uma série de envolvimentos atrapalhados, atrabalhoados, fora do casamento, términos, inícios de relacionamento, e a gente vai acompanhar o quanto isso vai fazer com que essas meninas amadureçam. Esse aqui é um dos meus livros preferidos da tetralogia. Eu acho que é no segundo e no terceiro onde mais coisas acontecem, onde tem mais reviravoltas. A gente vai acompanhando ali cada parte da história com muita ansiedade, porque vai tudo acontecendo muito depressa, é sempre uma grande novidade. Quando elas fazem essa viagem para a praia, que foi uma recomendação do médico para Rafaela, que estava sempre muito abatida, sempre muito cansada, com um cansaço estampado no corpo, e aí tem essa recomendação de viajar para a praia, e ela acaba carregando a Helena junto, e é nessa viagem que grande parte das reviravoltas do livro vai acontecer. A descoberta amorosa, a descoberta sexual, a descoberta do corpo, a relação do corpo delas mesmas ali, uma se achando sempre mais gorda, mais baixinha, mais feia que a outra, e a descoberta ali dos relacionamentos, dos envolvimentos, como esse corpo delas vai se envolver com os outros rapazes e os outros homens da idade delas. Então esse é um ponto muito forte no livro. E essa história do sobrenome, que se fala da história do novo sobrenome, é justamente por essa... existe um conflito de personalidade e de identidade ali com a Lina, justamente por conta desse casamento abusivo. Ela troca de sobrenome, né, depois do casamento, ela passa a ser chamada de Carrassi, porque ela casou com o Stefano Carrassi. Então agora ela não era mais a Lina, a Rafaela Cirulo, a senhorita Cirulo, ela passa a ser a senhora Carrassi. E aí a gente lembra então quanto também os casamentos antigamente, e hoje em dia muitas vezes, né, anulam a personalidade das mulheres. A Rafaela se vê ali um grande conflito, tendo que carregar esse sobrenome de senhora Carrassi, que ela não se identifica, que ela não se entrega, que ela não quer esse sobrenome. Então ao longo do livro ela vai tendo um pouco essa descoberta pessoal também, de entender que ela quer voltar a ter o próprio sobrenome, que ela quer voltar a ter o próprio nome que é dela, com que ela se reconhece. Dentro da história, a gente vai acompanhar também ali como a Rafaela conseguiu então recuperar esse nome dela original, se livrar desse sobrenome que ela tinha conseguido. Na época, se separar era um escândalo, era um absurdo, ninguém falava disso. Então a Rafaela teve que dar um jeito de sair de casa, de romper com todas as estruturas para tentar reconstruir a vida dela de outra maneira. E a gente vai acompanhar ali também o quanto era difícil para uma mulher sem estudos, já que ela tinha parado de estudar ali, ainda era uma jovem, mas tinha parado de estudar muito cedo, o quanto era difícil para ela conseguir algum trabalho, alguma posição diferente. Aí a gente começa a acompanhar um pouco a ascensão da Helena Greco, ela começa a ascender e a conseguir aquilo tudo que ela buscava, de se tornar uma grande estudiosa, uma intelectual. Ela começa a conviver com amigos intelectuais e quer se tornar uma escritora. E do outro lado a Rafaela, que começa a se tornar uma operária, que parou os estudos e tem que buscar trabalho braçal, tem que buscar trabalhos em lugares mal remunerados, em lugares muito ruins. E aí aparece um outro conflito na história, que é muito importante, que é o conflito entre essas duas classes que as duas começam a apresentar. Uma começa a representar de um lado os intelectuais, que estudam, que têm acesso a obras artísticas, que falam de filmes, de livros, que têm uma bagagem de leitura e de estudos muito grande. E do outro lado a gente tem ali a classe operária, que vai sendo representada pela Rafaela. E a gente começa a entender como essas duas também vão entrar em conflito a partir desse ponto, que é uma coisa que vai se desenvolver melhor no próximo livro. Mas então é isso, essa história da identidade pessoal, do entendimento do próprio nome e sobrenome é o que me chamou mais atenção nesse livro aqui, que eu acho que é o melhor da tetralogia, junto ali com o terceiro. Eu tenho muita dificuldade de dizer o que eu mais gosto, porque os quatro são incríveis, mas esse aqui realmente tem uma reviravolta muito grande e a gente acompanha muita mudança de personalidade das duas, o quanto elas vão crescendo e vão estruturando essas ideias, esses pensamentos, o quanto elas vão fortalecendo essa vontade de mudar de vida, de ascender socialmente. Então isso é muito bacana. E aí nesse livro também o que mais me chama a atenção é o pulso firme da Lina para tentar retomar a vida que ela foi ali se desestruturando um pouco por conta de atitudes muito impulsivas que ela teve, porque era ali uma menina super jovem, muito nova, de 16 anos, que foi tomando várias decisões ali que iam marcar a vida dela para sempre, e o quanto ela manteve ali o pulso firme, as ideias dela no lugar para tentar retomar aquilo que ela realmente acreditava e queria para a vida dela.
Isso também é muito importante, inspira a gente pra caramba nesse livro. Eu acho que é o ponto mais legal dele. Se vocês tiverem outras ideias, outros insights a partir desse segundo livro, então conta pra mim que eu quero saber, tá bom? Eu vou ler um pedacinho que fala um pouco ali até da confusão de sentimentos que as duas têm e principalmente que a Helena tem em relação a essa amizade que elas desenvolvem. Num instante percebi que, sem me dar conta, eu tinha interceptado os sentimentos de Lila e os estava somando aos meus. Era por isso que ela estampava aquela expressão, aquele mau humor, acariciava a própria perna, os quadris, como uma espécie de adeus. Apalpava-se ao falar como se sentisse os confins de seu corpo assediados por Melina, por Josefina e estivesse em pânico, nauseada. Tinha procurado nossos amigos por necessidade de reação? Recordei seu olhar, ainda pequena, sobre Oliviero caído da cátedra como uma boneca em frangalhos. Recordei seu olhar sobre Melina, comendo ao longo da estrada o sabão amolecido que acabara de comprar. Recordei-me de Lila enquanto narrava a nós, meninas, o homicídio, o sangue escorrendo na panela de cobre, e defendia que o assassino de Dom Aquile não era um homem, mas uma mulher. Como se ela mesma tivesse visto e ouvido, na história que nos contava, a forma de um corpo feminino desfazer-se por força do ódio, por urgência de vingança ou de justiça, e perder sua constituição. Bom, obrigada, gente. Tchau, tchau. E até o terceiro livro.